Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Eu sou o Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Se falamos em direito e Estado na abertura de cada programa e tratamos diversas vezes as dificuldades de controle da atuação do capital na comunicação e nas telecomunicações, precisamos falar da questão das leis e da fiscalização destas na prática. Chegou o dia de discutir as necessidades e os limites, a partir da economia política da comunicação, de tratar da regulação. E para tratar desse tema aí, polêmico, polêmico não, né? Mas desse tema que aparece em vários pontos aí do campo da comunicação e da economia política da comunicação, Anderson, Will e Manuel, nossa bancada do Chaves. Tudo bem, Anderson? Como você tá? Muito calor por aí também? Aqui em Londrina tá insuportável. Olá, Guilherme, muito bom estar de novo com o Manuel e o William. Não que não seja bom estar com Rafaela e Gabriela também, né? Que voltarão em breve. Também tá quente e tem uma coisa que eu acho que é também muito nordestina de cidade litoral, que é a coisa de quando os dias tentam nublar um pouco, fica pior porque fica abafado, né? Finge que vai melhorar a temperatura e não chove, não sai sol e fica abafado, que é o pior. Mas vamos lá, na correria de um monte de coisa, tem evento já daqui a alguns dias, mas vamos lá tratar disso, que é um tema importante que eu acho que vai aparecer também por lá no congresso, no encontro da Olympic Brasil, em diferentes trabalhos, em diferentes espaços. Com certeza, né? Nem dá para falar pro pessoal ir agora atrás de fazer a inscrição, porque as inscrições se encerraram no evento da Olepic Brasil e quem perdeu agora só ano que vem. Não, calma. Dá para fazer enquanto ouvinte. Quem não. O prazo do dia 30 era só para quem vai apresentar o trabalho, quer ter os trabalhos nos anais de evento. Quem quiser acompanhar como ouvinte, o evento vai ser de 12 a 23 de outubro, mas até o dia 11 a gente está recebendo inscrição. Acho que é 11 ou 11,50 o valor, é bem baratinho, porque aí vai receber todos os links dos GTs, né, que acontecerão as apresentações de trabalho e as mesas, né? Mesa de abertura e a mesa de encerramento vão ser pelo YouTube, provavelmente da TV UESC, então vai ser aberto para todo mundo. Então ainda dá um tempinho, tem alguns dias para fazer a inscrição, é só procurar DOIT, oitavo encontro Lepic Brasil, ou procurar facilmente em algum site de busca por inscrições, oitavo encontro Lepic Brasil, que chega no perfil do evento no DOIT. Olha só, barrigada minha, não li o e-mail inteiro, só li a parte de apresentação de trabalho. Obrigado, Anderson, por corrigir aí. Então, não percam tempo e vão atrás de se inscreverem para ouvir as mesas e os GTs do oitavo encontro da Olepic Brasil. E você, Manuel, tudo certo? Preparado para o evento também? Passando calor comigo aqui em Londrina? Ô Guilherme, tudo bem, cara? Faz um calorzinho, tá bom. Dá para ficar de shorts e chinelo. Tá melhor do que o frio. Apesar de serem, quando são assim dos dias insuportáveis, é complicado. Hoje estava 40 graus, aí já é demais também, né? Estamos aí nos finalmente da organização do evento. Eu e o Anderson trabalhando bastante nisso. Então, estou achando que vai ser bacana. Esperar lá que todo mundo, os que vão participar, apresentando trabalhos, mas o Anderson lembrou bem também o pessoal para, como ouvinte, vai ser bem interessante, serve isso muito para graduandos, etc. É uma coisa bem bacana, né? Umas horas, tal, que eles podem aproveitar. Estão esperando todo mundo para fazer um evento bem legal. É isso aí, Guilherme, Anderson, William, boa noite. Vamos lá que o tema hoje é interessante. Tá certo, Manuel. Nos falaremos por lá também no evento, Anderson, Manuel. E você, William, vai estar dando uma bisoiada aí no evento da Olympic Brasil também? Tudo certo por aí? Olá, Guilherme. Olá, Manuel. Olá, Anderson. Tudo tranquilo, tudo certo. Tentando não
virar pururuca nesse calor, 40 graus aí no meio do dia, tá tanto quanto complicado, né? Manter o bom humor e algum nível de produtividade no trabalho, mas estamos aí, né? Até parece, né? Alguma coisa me diz, até parece que a gente queimou aí alguma coisa próxima de quase 20 mil quilômetros quadrados de floresta, né? Se não me engano, isso aconteceu, mas parece que esse país as informações não são muito levadas em consideração, né? Então a gente está talvez aí colhendo esses frutos, né? Bem preocupante esse momento. Eu vou participar, né? Dessa vez como ouvinte da Olepic. É sempre uma satisfação aí prestigiar, né? Na nossa área de estudos, principalmente. Não que os outros eventos da comunicação amplos não tenham uma relevância, mas o da Olepic tem esse cantinho especial aí no coração, para ser um pouco clichê, que às vezes é importante, por ser um evento da nossa área de pesquisa, né? Onde pessoas que estudam coisas afins se reúnem. Então, com certeza, eu vou prestigiar aí. E vamos lá, vamos discutir regulação, né? Vamos lá, com certeza, né? Um evento aí que reúne pesquisadores com os quais a gente já fez alguns episódios jogando dados, ou da semana regular, ou participaram do Dados na Mesa, do Como Jogar Dados. Enfim, várias questões aí que apareceram aqui no Jogando Dados e que vão com certeza aparecer no evento. Aproveitando, né, que a gente está falando de evento acadêmico, essa discussão da regulação aparece principalmente, acho, em pesquisas que envolvem políticas de comunicação e cultura, né? Que é uma área afim da economia política da comunicação. Certo, Anderson? Como que esses dois campos, digamos, se aproximam? Quais as tensões, quais as divergências? É, bem nesse sentido, né? Que a gente tem alguns limites da abrangência de cada área. A gente vem comentando muito isso em relação à economia política da comunicação também, em comparação com outros tipos de estudo, tentando demarcar o nosso espaço nisso. E no caso, os estudos de política de comunicação e cultura, a gente tem um histórico que tem algumas décadas, porque é uma exigência, especialmente do lado de cá, mas também em outros países, de você ter algum tipo de regulamentação da atuação da indústria cultural, né? Seja no rádio, seja na TV, mas tempos depois, na TV sob pagamento e internet e tudo mais, né? Então, a gente vai ter, sei lá, a agência reguladora dos Estados Unidos, né, reguladora da comunicação, ainda lá atrás, né, da década de 30. A gente tem a preocupação estatal com os meios de comunicação, não necessariamente enquanto regulador, mas enquanto, inclusive, agente de disputa com o modelo europeu de comunicação pública, enfim, rádio no Brasil em determinado período histórico também, né, com a Rádio Nacional também com modo público, e aí as regulamentações vão mudando ao longo do tempo a partir do surgimento de cada nova plataforma, novo veículo de comunicação, e claro, quando passa para uma organização mais empresarial, ali nos anos 60 especialmente, de início com a TV Excelsior, no caso da TV, que acaba sendo o principal modelo, e posteriormente com a ditadura e com a entrada da Globo forte nisso também ali, né, que você vai estabelecer uma série de barreiras de mercado, porque o mercado vai funcionar enquanto um mercado do capitalismo e vai avançar enquanto isso também nas décadas seguintes. Então, a gente vai ter uma série de estudos, né? Se pegar nos anos 70 para os anos 80, os estudos por uma nova ordem mundial de informação e comunicação, né? Para os países de terceiro mundo, enfim, né? A partir da Unesco, com o relatório McBride sendo um documento muito importante, inclusive, para a própria formação, formando, né, o caldo cultural crítico para a economia política da comunicação na tradição brasileira que a gente defende aqui no podcast. Toda a disputa pelo capítulo da comunicação em 88, né, que marcou também a presença de pesquisadoras e pesquisadores. E aí, nos anos 90, grupos de pesquisa que tratam especialmente disso, então, destacar especialmente nesse período, dos anos 80 aos anos 90, desenvolvimento do Laboratório de Política de Comunicação, lá da UNB, né, que eu ajudei na última fase, né, do ano passado até meados desse ano, a recriação, enfim, no processo de transição agora coordenado pelo professor Fernando Paulino, mas que já foi professor Murilo César Ramos,
acho que a Ellen Geraldes também já coordenou em outros tempos, enfim. E são grupos e áreas de atuação que, inclusive, tem, né, um grupo de trabalho de políticas de comunicação nos eventos da Olympic Brasil, né, e tem na Constituição, já que os grupos temáticos fazem parte da estrutura da entidade, creio eu que desde o primeiro evento lá atrás, ainda em 2006, né, o que mostra que tem uma relação muito próxima, porque para além de fazer a crítica ao que há, né, nos sistemas midiáticos e na utilização desses veículos e na falta de representatividade social, enfim, diferenças econômicas, relações de poder e tudo mais, há também uma preocupação prática, né, com isso, né? O que fazer para mudar? É óbvio que a gente tem um perfil, até pela base da crítica da economia política, que pensa de um ponto de vista para além do que se tem no capitalismo, né? Uma proposta que tente trazer uma nova sociedade, uma mudança radical, mas a gente segue acompanhando as mudanças legais também, né? Enquanto o LEPIC Brasil, enquanto entidade de pesquisa, inclusive atuando junto a outros movimentos e outras formas associativas, né? Outras representações associativas, seja da área científica ou da democratização da comunicação, comunicação comunitária, enfim. A gente atua nisso também, mas sempre entendendo, teoricamente também, que há uma diferença que precisa ser mostrada ao apresentar os trabalhos, porque as políticas de comunicação, né, ainda que tentem sair da superficialidade, que exijam um estudo, um referencial teórico muito bem construído também, né, para interpretar políticas ou para propor políticas. No caso do estudo de políticas de comunicação, e aí é uma visão, claro, parcial, né? Eu sou da EPC falando de políticas, não há uma constituição teórico-metodológica em termos de conceitos a serem trabalhados, enfim, que vão no sentido da totalidade social, como a crítica da economia política acaba exigindo da economia política da comunicação, trabalhar melhor algumas categorias-chave ou criar, a partir dessas categorias, outras que possam ser utilizadas para entender essa relação das questões pontuais com as questões macro, né? Então, são esses limites. Normalmente não há uma grande divergência do ponto de vista teórico, porque são zonas de atuação que acabam confluindo em determinados momentos e em outros cada um segue para, em termos propositivos, caminhos diferentes e tal. Mas teoricamente não tem tanta confusão, né? Enfim, eu falei do LAPCOM, havia uma linha de política de comunicação e cultura no programa de pós-graduação em comunicação da UNB, que acabou no final de 2018 com a reclivagem do programa, mas já teve lá na UNB também, linha de pesquisa nos anos 80 sobre a economia política da comunicação, enfim, e a própria linha de política de comunicação recebeu muita gente da EPC, né? Eu estou no meio desse processo, comecei lá, mas algumas pessoas que a Helena Martins, que participou de um do Jogando Dados, justamente sobre questão de internet, o editor adjunto da revista PT, Jonas Valente, que é coordenador do GT3 de Olympic Brasil também, o próprio Murilo é coordenador do GT1 de Política de Comunicação e foi professor por muito tempo, o Paulino, que eu citei, que é meu orientador, é nosso representante na diretoria da Socicom, enfim. A gente tem ali muita coisa e muita atuação em comum nesse período e a UNB acaba sendo esse primeiro grande local, o espaço que acaba distribuindo para outros, né? A gente vai ter depois o PEIC no Rio, que vai tratar também de algumas questões de regulação, o Obis Concepts também, tratando algumas coisas de regulação, em algumas pesquisas e algumas análises, e por aí vai, né? Tem um longo caminho de atuação conjunta, mas, claro, a gente está aqui para fazer esse podcast para trazer também, né, não só as possibilidades, mas também as dificuldades e os limites, partindo do olhar da economia política da comunicação e, como a gente sempre destaca, da crítica da economia política aplicada a essa análise que é realizada. Então, Manuel, uma das questões que envolve regulação, inclusive, e é muito pertinente à EPC, é uma análise crítica a respeito do Estado, né? Não enquanto uma ferramenta de ação de determinado grupo que está no poder ou de determinada classe social, né? Como era mais uma estratégia das revoluções do último século, né? Que a gente pode dizer.
Existem limites que são limites impostos pelas atuações dos capitais, né, e pela própria forma de constituição do Estado enquanto uma entidade que está relacionada à valorização de capital e à própria ideia de capital em si, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa análise crítica do Estado, que muitas vezes pode faltar para algumas leituras a respeito da regulação, né? Que vem a regulação enquanto um meio e também enquanto um fim para uma determinada atividade, né? Existem várias associações, institutos no Brasil que cuidam de regulação, inclusive associações de jornalistas e comunicadores. E então, às vezes parece que isso se perde um pouco da questão, né? A ideia de pensar que tipo de regulação a gente quer, né? Ou que tipo de concepção a respeito da regulação a gente tem. Então, essa análise crítica da IPC, ela pode ajudar bastante, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso. William, primeira coisa talvez a destacar é que no campo do marxismo também há muita divergência e concepções nem sempre que caminham para o mesmo ponto no debate sobre o Estado, né? Entre outras coisas, porque de fato o Marx nunca deixou efetivamente uma teoria do Estado, mas por uma série de apontamentos. E talvez o primeiro desenvolvimento no âmbito do marxismo e que vai gerar uma série de divergências em torno disso seja justamente uma discussão sobre o Estado, ainda que, obviamente, o próprio Marx tenha escrito bastante sobre as questões da política, né? Então, feito análise sobre a Guerra Civil na França, o 18 de maio de Luiz Bonaparte, mesmo o seu trabalho da crítica do programa de Gotha, tal. A gente tem uma série de textos do Marx onde essas dimensões do Estado e, portanto, da política estão avaliadas, mas a gente não dá para dizer que o Marx efetivamente fez uma teoria do Estado no mesmo sentido que ele desenvolveu o conceito de capital, né? Então essa é a primeira questão. Quer dizer que o marxismo se debate bastante com perspectivas distintas sobre isso, né? E aí isso é importante ressaltar, porque no nosso quadro aqui, da EPC no Brasil, mais particularmente o desenvolvimento que o César vai dar sobre a questão, lida bastante com o universo da discussão da política e do Estado. Então, num primeiro momento, que é o momento lá do mercado brasileiro de televisão, ele está fazendo um debate, é óbvio, portanto, ele é a presença do debate sobre as dimensões do Estado nesse aspecto, mas o importante é apontar principalmente como o mercado brasileiro de televisão é um livro que discute com o campo teórico que efetivamente acaba avaliando a comunicação pelo um prisma que eu chamaria assim, por uma falta de uma palavra melhor, de politicismo, né? Que é um viés, mais especificamente, de entender a comunicação por um prisma ideológico. Então, é mesmo no campo do marxismo, né? Então, que é uma incorporação do marxismo, do que de pior tem de uma avaliação do marxismo vulgar, né? Então, uma avaliação muito dicotômica da relação entre base e superestrutura, né? Então, essa presença aí numa avaliação equivocada desse universo da política. O César, portanto, em mercado brasileiro de televisão, consegue lidar com isso de maneira muito satisfatória, apresentando a ideia de que, de fato, um debate econômico da comunicação e um debate político da comunicação precisa ser feito com algum cuidado. E a correlação entre esses elementos, da esfera da economia e da esfera da política. Então, ele, ao contrário de autores da sua época, o César faz referência principalmente ao Sérgio Caparelli, é melhor não fazer uma junção dos autores das discussões entre política e economia sem ter as categorias necessárias para fazer essa discussão, ou seja, uma categoria que faça a articulação entre os níveis da política e da economia. Quando ele publica a Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, ele já superou essa questão. Aliás, pelo contrário, ele vai
justamente tentar apresentar quais são essas categorias que fazem essa correlação. E aí, justamente, ele vai encontrar num debate sobre o Estado, mais especificamente no debate da chamada teoria da derivação, ou os derivacionistas alemães, o caminho para fazer um debate sobre a comunicação como forma social, né? Então, é um viés específico da perspectiva do marxismo sobre a dimensão do Estado, que não toma um Estado por um prisma instrumental, né? Então, portanto, também não toma um Estado como aí no caso das teorias revolucionárias, digamos assim, né? Como um espaço a ser ocupado, neutro, e que, portanto, você pode agir em cima dele, e também não toma o Estado de uma perspectiva, por assim dizer, social-democrata, que é o caso de participar das dimensões do Estado e procurar, pela via da legislação, estabelecer dinâmicas de sua modificação. No caso do debate, portanto, então, é uma teoria da derivação das formas, porque o Estado pode ser logicamente derivado da forma elementar do capitalismo, que é a forma da mercadoria. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, quando o César passa para um debate da teoria da regulação, é entendendo a regulação como um mecanismo agente das relações de capital. Então, você fala de modos de regulação, né? Então, faz uma análise do Fordismo, é pautado para a sua articulação com o universo keynesiano. Então, justamente as medidas de Estado para lidar com isso. Então, quando a gente fala disso da comunicação, é preciso estar sempre muito alerta. Há uma perspectiva importante, que é o debate das políticas. Esse debate ensina muita coisa, porque a gente aprende como esse universo vai se dinamizando, né? Só que a EPC tem, por estar num prisma específico da crítica da economia política, tem uma análise da discussão do Estado e das relações políticas, do processo da legislação e assim sucessivamente, como uma participação ou um elemento específico, né, necessário para que o Estado funcione. Por isso também uma forma. O Estado é uma forma social necessária para o funcionamento do capitalismo. Óbvio, portanto, que a gente age nela, mas não se crê efetivamente que essas ações são as pedras, assim, motores, né, para a gente fazer qualquer tipo de transformação social. Isso na comunicação é um elemento tão importante como um debate do Estado em qualquer outra esfera. O que eu acho interessante, Manuel, desse debate dos regimes de acumulação e modos de regulação, né? Então, regime de acumulação fordista, modo de regulação keynesiano, a gente chama de Estado social também, né? E depois o regime de acumulação pós-fordista, flexível, aí depende do termo, e o modo de regulação neoliberal. O que eu acho mais interessante é que, primeiro, né, eles fazem uma coisa que a gente mencionou num outro podcast que a gente citou a questão do Estado, que é assumir uma capacidade do Estado separado da economia, né, separado do capital, portanto, de poder regular, de poder determinar políticas deslocadas da discussão do desenvolvimento econômico. Mas também eu acho que tem uma coisa que o Carlos, inclusive, mencionou lá nos dois episódios que a gente fez com ele, que ele lembrou da tese do Rui Braga, da nostalgia do Fordismo, né? Que é essa tentativa de agora voltar para o Fordismo, né? Para o momento no qual o Estado poderia intervir de uma maneira como ele interviu no Fordismo. E aí acho que tem uma questão interessante que o Estado neoliberal ele é fraco, mas em que sentido, né? E acho que coloca mais algumas questões para a gente pensar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente aparece como se a gente estivesse vivendo no neoliberalismo sem o Estado, com um Estado fraco que não atua, na verdade é um Estado com características diferentes, né? Ele atua para desregular, ele atua para liberalizar, ele atua no sentido de cortar impostos, né? Que foi o caso, por exemplo, com o Reagan e com a Thatcher, né? Que são os marcadores históricos do início dessa guinada neoliberal mundial, digamos. Claro, né, no centro do capitalismo, que a gente tem experiências anteriores, por exemplo, no Chile, logo depois do golpe que derrubou o Pinochet. Então, não sei, Anderson, você queria comentar alguma coisa a partir disso, mas eu acho que é
complicado nesse sentido, né? Perder uma tentativa de voltar para uma regulação que aconteceu, sei lá, há 30, 40 anos e no centro do capitalismo, né? Porque também, como o César Bolanho fala lá no Mercado Brasileiro de Televisão, o Estado no capitalismo periférico, que é o Brasil, tem uma atuação diferente do Estado no centro do capitalismo. Isso é bem relevante trazer. Eu estava lembrando que acredito que o Carlos Figueiredo falou, né, fez todo esse retrospecto quando a gente tratou da precarização do trabalho jornalístico, né, no episódio número 3. E eu acredito que o Júlio Arantes, né, quando foi falar da comunicação em fábricas recuperadas, enfim, teve as discussões sobre o trabalho lá no 13 ou 14, também tinha comentado, tinha feito esse retrospecto histórico, enfim, o que mudou nessas relações de trabalho também, especialmente dos anos 70 para cá, mas você falou muito bem que são relações de trabalho que se estabelecem, se a gente for pensar no Brasil, o grande trunfo que se tem para discutir alguns tipos de regulação para o capital, a gente vai ter a CLT, né, de relações de trabalho, a gente tem um conjunto de legislações, mesmo na comunicação, no início do processo da ditadura militar, né, e aí, para quem está me escutando, quando eu falo ditadura militar em caixa alta, né, que foi isso que aconteceu, e que a gente para ali ainda no final dos anos 60, né, a gente vai ter um novo processo de mudança de regulamentação para ficar aqui no exemplo do Brasil nos anos 90 e já na onda de liberalização, né, de mercados. Então, a gente tem o fim do monopólio das telecomunicações no Brasil, né, a partir da Telebrás, enfim, tem a entrada da internet, o quanto tudo isso, mesmo dos anos 90, né, segunda metade dos anos 90 especificamente, mas já com alguma abertura no Collor, no pouco tempo que ele ficou, até os anos 2000 e até as regulamentações posteriores a isso, vamos colocar aqui a Lei de Serviço de Acesso Condicionado, né, de 2011, a Lei SEAC sobre a TV fechada, que vão considerar muito mais elementos para abrir o mercado. Eu acho que a SEAC acaba intervindo para separar melhor cada pedaço, enfim, né, o pessoal que estuda isso e acompanha chama até de Tratado de Tordesilhas, né, separar as empresas de telecomunicações e as empresas mais tradicionais de produção de conteúdo. Mas tirando ela, todo outro processo dos anos 90 é politicamente marcado por regulamentações que, mesmo para agentes novos, são mais para abrir o mercado e diminuir limites de atuação do que para estabelecer esses limites, né? E aí segue a tendência e todo o projeto político neoliberal para a constituição desse modelo, né? Então é interessante também trazer enquanto é importante inclusive, né, resgatar. Eu vou voltar para o episódio quando eu tratei da economia política do futebol, episódio 20, que eu falei das barreiras político-institucionais como barreiras de mercado, barreiras à entrada, né, na perspectiva da economia heterodoxa, e que, no caso das barreiras político-institucionais, elas estão interligadas diretamente a processos decisórios ou regulamentações. Então, o conceito que o César Bolanho traz lá no livro Indústria, Cultura, Informação e Capitalismo, de 2000, e o Valério Britos, na tese dele sobre a TV fechada, acaba aprimorando e acaba trabalhando bem com ela, porque é isso, né? O Estado também pode, a partir da legislação, definir barreiras ou incrementar essas barreiras, seja diretamente por leis, ou por ausências, por omissões, ou por decisões de órgãos que fazem parte, né, desse corpo decisório, né, sobre as questões de mercado, as questões políticas, as questões culturais também. Então, é importante sempre destacar isso, porque o próprio Estado é um espaço de constante disputa, mas uma disputa que o que a gente tem de mais próximo ao que a gente defende em termos de radicalidade são os governos progressistas do PT que seguiram determinada linha na sua política econômica, né? E seguiram uma determinada linha também na sua política regulatória. Acho que isso demarca muito bem como um exemplo de limitação, porque a gente continua no modo de produção capitalista e num país periférico, né? Que não está disputando com outros grandes países do globo posições relevantes no mercado, em questões culturais, questões sociais.
Acho interessante lembrar, e aí fazendo uma ligação com o que disse o Anderson agora e também com o que o Guilherme comentou antes, o Estado neoliberal, ele por mais que tenha diferenças substanciais, né, a respeito do Estado o welfare state, o Estado social, né, o Estado sob Fordismo, o Estado enquanto um desenvolvimento grande das forças produtivas, que foi um período ímpar na história, né, em alguns países específicos, na Europa, nos Estados Unidos, para alguma parte da classe operária, né? Esse Estado neoliberal, essas diferenças, elas não encobrem as similitudes, né, entre uma forma e outra. Então, o Estado ele ainda como em outras ocasiões, né, se a gente for analisar o Estado enquanto uma derivação do capital, ele ainda né, isso aí já é mais uma ideia sociológica a respeito do Estado, não tanto uma concepção que poderia sair do EPC, mas também ele ainda é um ente de classe, né, majoritariamente formado por burocratas que estão agindo em prol dos capitalistas, né, como intermediadores, e ele tem o seu componente ali forte de controle de controle ideológico, né? Então o Estado ele vai agir nesse sentido, né? Como uma forma de controlar essa dominação econômica e política das burguesias nacionais. Então ele não vai oferecer esse tipo de possibilidade caso os horizontes de valorização do capital se estreitem, foi o que está acontecendo, né? Na verdade é o que está acontecendo nessa última quadra de desenvolvimento histórico do capitalismo. E a gente, né, como bem lembrou o pessoal aqui no episódio do Carlos, ao lembrar da ideia da nostalgia do Fordismo, do Rui, para a gente é uma ideia também que nos remete a um passado que inclusive está fora de lugar, já que a gente nunca viveu esse estado social. Então, no Brasil, isso acaba mais sendo um objeto de uma literatura que trata de um reino muito distante, que na verdade nunca foi algo que fez parte da nossa realidade de uma forma concreta, né? A gente teve alguns exemplos, né? Alguns poucos benefícios disso, mas em nenhum momento a gente pode dizer que no Brasil existiu esse tipo de atividade do Estado de uma forma completa. A grande maioria da classe trabalhadora brasileira nunca foi beneficiada por nenhum tipo de ação nesse sentido, né? Nem nos anos que existia uma possibilidade de democratização na política brasileira e da população ter algum tipo de participação social, que foi o período que antecedeu o golpe empresarial civil-militar. Mas é uma nostalgia fora de lugar para a gente, né, inclusive, e que denota, né, que os nossos horizontes políticos eles acabaram ficando acompanhando esse rebaixamento de horizontes de modo geral, né? Então a gente vê que é na verdade uma constatação de que a nossa concepção, né, dessa possibilidade de regulação que a gente traz nos últimos anos, isso ainda está muito atrelado a formas que, na verdade, se esgotaram, né? Se esgotaram. A gente tem um longo percurso aí de formas de regulação que a gente pode falar posteriormente, nos anos posteriores à redemocratização, que também não chegaram a um fim determinado, né? Algo que a gente gostaria que chegasse, no caso. Então foram ali, é um pouco de constatação de que esses nossos horizontes eles acompanharam esse rebaixamento de horizontes de modo geral da economia e da política no período do capitalismo em crise, né? Acho que sim, Will. Acho que inclusive isso é importante de lembrar, né, que o estado de bem-estar social ele é bem marcado em alguns países do centro do capitalismo e de formas diferentes, né, de país para país. Por exemplo, lendo esse debate alemão da derivação do Estado, mas lendo outras coisas, tipo um debate do Robert Brenner e do Arrighi, eles vão discutindo como no Japão, na Alemanha principalmente, né, que acho que é uma marcação principal de estado de bem-estar social aí na Europa continental,
que, bom, o nazismo tinha arrebentado com tudo que tinha de esquerda no país, né? E que o pacto do pós-guerra aí de crescimento, os 20 anos de ouro aí de crescimento com o estado de bem-estar social, que depois vai vir esse debate da derivação do Estado para falar sobre a ilusão desse Estado social como capaz de regular os conflitos, foi no momento que a gente tinha um governo alinhado com os Estados Unidos, autoritário, mas também um momento que a Alemanha cresceu, se reconstruiu. A hora que teve problema, aí já mudou um pouco a discussão, né? E acho que mais uma questão que você colocou, e aí para a gente colocar mais um ponto no debate, é que com a mundialização aí do capital, para usar um outro termo dos anos 80, as grandes corporações e as desregulações que vão fazer os mercados nacionais serem dominados por corporações do centro do capitalismo, fica mais uma pergunta que é como regular uma corporação, uma empresa que não tem sede aqui no Brasil, né? Ou em outros países, né? Que é também uma questão. Se tem um problema, digamos, mais momentâneo ali, que seria, por exemplo, cobrança de imposto, taxação, alguma questão assim. Hoje, as discussões que envolvem o Facebook, o Google, a Apple menos até, mas é como regular uma empresa que tem sede nos Estados Unidos, com uma legislação lá dos Estados Unidos, e a gente aqui no Brasil, né? Porque além de criar leis, tem uma outra questão, né? Que é o que em inglês eles chamam de enforcement, né? Como que você vai fazer essas leis valerem, né? Então acho que isso são questões aí que acrescentam ao debate. Não sei como você vê isso, Manuel, essa questão dessa disputa mundial, do capital mundializado e como regular isso a nível de um Estado nacional, né? Guilherme, eu penso isso de alguns modos, assim, pensando pelo prisma da própria lógica da comunicação, né? Então, portanto, dessas correlações, vamos dizer, entre esses níveis de abordagem. Quando a gente fala dos anos gloriosos, vamos dizer assim, pós-guerra, portanto, os 30 anos aí de 45 até meados dos anos 70, nós estamos pensando justamente no âmbito da comunicação, na consolidação de sistemas nacionais, né? Sendo o sistema de televisão talvez o mais proeminente nesse sentido, mesmo que tenha presença em alguns casos de capital, de programas, etc., né? Então, a presença internacional, tal. A grande questão era a formação de sistemas nacionais de TV, né? Então, esse é o grande âmbito, é o estudo que está presente para nós como do mercado brasileiro de televisão. A passagem que a gente está vivendo tem a ver com a mudança dessa dimensão de sistemas nacionais para o que se chama de uma rede mundial de computadores, e aí, obviamente, com um viés do ponto de vista legal que é distinto, né? Então, que começa a funcionar de uma nova forma. Não porque a internet faça pressão para que a dinâmica do Estado seja diferente, pelo contrário, né? Na verdade, a presença de uma rede mundial de computadores responde, né, a uma outra dimensão que é da horta exatamente de mudanças na dinâmica do próprio capital. Então, esse debate todo hoje tem sido feito, você acompanhou isso, está estudando esse tipo de coisa, que é um debate contemporâneo sobre o fim da democracia, a crise democrática, etc. Nós temos uma série de autores que têm feito discussões em torno disso e, fundamentalmente, são, em geral, bons autores, bons liberais, que estão, em tese, ali batendo cabeça para entender exatamente por que esta dimensão, que era tão presente de um Estado nacional atuando num sentido específico, começa a escorrer, né? E a economia política da comunicação lida com isso justamente porque é uma dimensão da crise própria, né, a partir dos anos 70, e que tem a ver com uma série de aspectos como a dimensão do trabalho, né? Então, alterações no campo, né, das relações de valor e, consequentemente, é um processo que envolve uma crise de uma sociedade do trabalho. Não significa que ela se esgota, etc., mas ela altera a sua configuração na dinâmica da exploração, tal, né? E aí o marxista, pensando bem em como lida com isso, pensando nas categorias dialéticas aí, no processo de intervenção, né? Que é o marxista olha, sei lá, desde
do início do Capital, prestando atenção justamente que como a ideia da lei aparece para fazer valer na esfera do mercado, portanto, na relação entre pessoas ali que vão trocar a mercadoria, fazer valer a vontade da mercadoria, né? Então, que é o princípio da propriedade, né? Então, o sujeito é proprietário de uma mercadoria, etc., para fazer valer justamente as possibilidades estão implicadas nas contradições da mercadoria, então, quer dizer, fazer valer o valor de troca. Quando isso se interverte da lógica da circulação simples para um espaço que é do terreno oculto da produção, então, portanto, que é da exploração da força de trabalho especificamente, esta coisa que parece dois proprietários livres e iguais que se encontram para trocar mercadorias, se interverte na relação do capitalista e do trabalhador, né? Essa é, digamos assim, a substância do problema que vai se desdobrar concretamente ao longo do tempo. A crise dos anos 70 não é uma crise do Estado, como se fosse assim, fechado em si mesmo, né? Uma esfera isolada. Pelo contrário, a crise do Estado, que vai portanto, dinamizar esta nova lógica política que é nova porque ela acende aos governos, né? Mas uma perspectiva que teórica já de algum tempo, ou pelo menos doutrinária, que é a lógica neoliberal, isso não é um desgaste da esfera do Estado especificamente, mas é um problema justamente da dinâmica do capital, né? E suas crises estruturais e estruturantes. Como é que a comunicação lida com isso? A gente vai falar, eu acho que em breve, né, sobre alguns aspectos que a gente tem estudado nesse sentido, publicando artigos sobre, mas uma das coisas que eu acho que destacar rapidamente é o fato de que aquilo que, por exemplo, César Bolanho estudou como funções específicas da forma social de comunicação na sua correlação com o Estado, elas passam a existir como espécies de substitutos falsos, mas substitutos de funções que eram do próprio Estado. Então a gente está vivendo bastante este processo num momento em que a lógica do Estado Nacional, como a gente viveu no período fordista keynesiano, já não dá conta mais de fazer a mercadoria circular. Então aí a comunicação ela passa a entrar nisso num novo sentido. Tem aí um prato cheio para a gente pegar as principais categorias da economia política da comunicação e estudar, né? Então nem fixar um estudo, por exemplo, da internet pautado exclusivamente por uma crítica dos grandes conglomerados e um esforço de estabelecer regulações nesse sentido, né? Nem apontar só que simplesmente a internet é uma espécie de grande monstro que, portanto, ali o que tem é uma dinâmica muito próxima do que os pós-estruturalistas todos pensaram sobre a presença de uma sociedade de vigilância e a relação disso com o seu outro momento da sociedade do controle, né? Então, para ser assim mais exato, falando das coisas que a gente está acompanhando, né? As pessoas estão estudando a EPC há tanto tempo, escrevendo sobre a internet, aí vem a Netflix, faz um filme e ali eles aparecem como os críticos e os salvadores do seu próprio processo, né? Então, olha, o problema é justamente estabelecer processos de regulação. É pena que o pessoal da Netflix não prestou atenção no fato de que tem a China na conversa e que a gente precisa lidar com isso. E é o Guilherme que tem bastante coisa para falar sobre esse tema. Olha só, fica aí uma ideia de um episódio e só para eu dar um pitaquinho sobre essa questão das mortes da democracia. Tava conversando com um amigo meu que faz mestrado na Coreia do Sul, um colega meu de cidade natal e tal. E aí a gente tava conversando sobre isso, aí ele tava apontando. Ele faz mestrado em direito, acho, ou política, alguma coisa assim, eu não sei qual que é a área. Mas ele tava falando que, tipo, basicamente a internet ela tinha inserido uma série de novos processos e possibilidades de transparência, checagem, e que a gente não tinha acompanhado as evoluções dela, e por isso que estava tendo essa desmedida, para usar aí um termo que eu acho legal, essa desmedida entre o que pode ser feito e o que está sendo feito. A gente não tinha ainda chegado numa regulação, digamos, da nossa atuação com relação à política e tal. Então, acho que também está invertido esse debate, colocando a internet como revolucionária, no sentido de quebrar as bases que a gente tinha,
sem perceber uma série de outras questões. E aí, sobre a China, só para dar uns pitacos, né? É interessante nessa questão dos grandes players que, quando a gente vai ver essa discussão sobre regular o GAFAM, né? Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, que teve recentemente audiências lá, aí entra uma série de questões, né? Concorda sobre regular, mas discorda sobre regular agora. Por exemplo, o Facebook diz que se regular eles vão perder a disputa com a China. E aí os americanos odeiam mais o monopólio e a falta de concorrência e os problemas do Facebook ou a China? E aí uma outra questão, a Apple, muitos dos aplicativos, o pessoal que desenvolve jogos usa plataformas ou são empresas chinesas, e aí a regulação também não é única. Então tem uma série de outras questões aí no meio que fica aí a dica para a gente fazer um episódio próximo. Vou me arriscar nos pitacos aí sobre China, Estados Unidos, crise de hegemonia e inovação. Anderson, o Brasil passou por, né, recentes episódios sobre a regulação das empresas de meios eletrônicos, né, da TV e do rádio, basicamente. Episódios muito representativos nesses últimos anos, nesses últimos 30 anos, né, para ser mais específico, desde a redemocratização. Eu queria que você fizesse um- uma breve reconstituição histórica aqui, para a gente ter uma ideia de como esses debates se desenvolveram nos últimos 30 anos, porque a gente teve uma série, né, de tentativas de alterações nas leis, de propostas de iniciativa popular, de propostas que foram implementadas por governos de direita, como o PSDB, isso nos anos 90 para os anos 2000, e de também propostas que foram levadas a cabo pelos governos da social-democracia tardia, que é no caso do PT, mas que não chegaram a se, né, se consubstanciar, não chegaram a virar uma realidade, até por causa de um momento, né, por causa de um contexto político ali, um tanto quanto conturbado, que a gente viveu em 2013, né, que inclusive teve uma participação muito importante dos meios de comunicação hegemônicos, né, dos veículos hegemônicos, para virar o que virou, né, para ter essa virada de mesa, essa captura dessa energia ali que estava pulsante em parte da população brasileira, que estava para jogo naquele momento, essa energia estava para jogo. E quem capturou isso foi o que foi, né, foi o que depois a gente viu que desagou em protofascismo, um tanto quanto disforme que vai tomando força aí conforme o nosso atual presidente foi se estabelecendo enquanto uma alternativa viável, né, até se tornar de fato um grande problema. Então, eu queria que você fizesse uma reconstituição desse momento, para a gente poder, né, fazer uma reflexão a respeito do que significa regulação para as nossas associações, para as nossas instituições, para o nosso debate, né, para o nosso debate aqui no Brasil. Não é, né? Ao longo, como eu disse, ao longo dessa jornada, para além do relatório McBride, que é do início dos anos 80, a gente vai ter algumas coisas, mesmo aqui no Brasil, que tratam ou tentam trazer algumas melhorias, enfim, tentam regular. Porque na base a gente tem a Lei Geral de Telecomunicações, que é de 62, que teve, se não me engano, a última grande mudança no final dos anos 60, a questão do capital estrangeiro, por conta enfim, da treta Time Life em Globo, e depois em 2003 para permitir 30% do capital estrangeiro nas empresas concessionárias de radiodifusão e que trabalham com mídia de forma geral. E aí a gente tem, ou seja, regulando rádio e TV gratuito, já de acesso gratuito, algo de 62. Né? Isso fala muito sobre as barreiras político-institucionais, né? Como o líder de mercado, a líder de mercado, nesse caso, o Grupo Globo, consegue se manter tanto tempo enquanto líder, e o quanto que as coisas não mudam em alguns lugares que a concorrência é mais restrita, né? Alguns mercados. E a gente vai ter Lei do Cabo, em 95, né? Lei das Rádios Comunitárias em 97, no caso, Lei Geral de Telecomunicações, não me falha a memória também, em 97, que essas três estão ali no conjunto de discussões dos governos do Fernando Henrique Cardoso, que estão em paralelo à abertura de mercado e à entrada de novas tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Novas possibilidades técnicas
produção e difusão de conteúdo. E aí entram nesse bolo, né, de internet e modelo de TV fechada que vai se estabelecer no Brasil. Uma briga Globo-Abril que quase coloca em falência os dois grupos, né? O Grupo Abril com problemas até hoje para conseguir se manter, enfim, repassando parte do grupo em 2003 para o grupo sul-africano e recentemente também repassando revistas e outras partes para outros grupos empresariais. Então, naquele momento, a proposta era ali quando surge a Agência Nacional de Cinema, que a gente falou no episódio de Economia Política do Cinema com a Gabriela Andreatta, acho que a gente tocou um pouquinho nisso, né? A relação de Estado, no episódio 22. E também era para depois daquilo, no final do segundo governo FHC, há diferentes textos, né, desde Moraes, do próprio Murilo, enfim, que retratam a época, que falam que havia uma proposta colocada na mesa sobre regulamentação, de atualização da regulamentação sobre rádio e TV, especialmente, que seria a proposta da Ancine ser uma primeira agência reguladora, a Anatel regular as telecomunicações e criar que a Ancine fosse transformada no Ancinave, né, Agência Nacional de Cinema e Audiovisual, que aí compreenderia realmente, finalmente, uma entidade reguladora de conteúdo e de mercado para radiodifusão, nesse caso. Não passou, né? Foi o tempo, teve toda a negociação, a crise das empresas por conta da alta do dólar, né? Muito semelhante, ainda que o dólar esteja maior agora, né? Em 2002 até 2004, aí vem os governos progressistas, né? Os governos Lula, e no final do segundo governo Lula, primeiro, né? No meio, em 2008, a gente tem a primeira Conferência Nacional de Comunicação, um modelo de conferência que era muito presente em outras áreas, como saúde, educação, enfim, tem algum histórico sobre isso, e que se imaginava que primeiro, né, a gente fala a primeira Conferência Nacional de Comunicação achando que a gente ia ter outras, né? Já são 12 anos, a gente não teve nenhuma outra. Aliás, 11 anos, né? Foi 2009. Inclusive, no ano passado, a gente realizou com o Lapicon, né, o Olympique Brasil com o Lapicon, um seminário para discutir justamente os 10 anos da Confecom, e que deve sair um livro, inclusive espero eu ainda este ano, com alguns relatos sobre isso. E disso, o que aconteceu, todas as propostas elaboradas pela conferência, esperava que saíssem políticas finalmente sobre. O Franklin Martins, secretário de Comunicação da Presidência da República, montou uma proposta em 2010, deixou para a sucessão, a gente teve uma sucessão entre o mesmo partido, né, o PT, com a vantagem que, depois de muito tempo, o Ministério das Comunicações foi ocupado por alguém do próprio partido, que foi o Paulo Bernardo, ex-presidente, inclusive, acredito eu, do partido. Só que o Paulo Bernardo, na época, deu entrevistas que ele meio que disse, não sei se vale a pena pegar essa bronca agora, porque exigiria um enfrentamento muito grande. E o que se comenta, o Franklin Martins, inclusive, esteve e continua a estar presente em várias mesas de discussão sobre regulamentação, sobre o mercado de mídia no Brasil, esteve numa das mesas de encontro da Olympique Brasil em Brasília em 2016, estava nesse evento do Lapicon com a Olympique Brasil no ano passado, lá no Congresso, para falar disso. Enfim, que era uma proposta de, como diria a ex-presidenta Dilma Rousseff, era uma proposta de regulação econômica da mídia, que é basicamente ter elementos legais que impeçam algumas barreiras de mercado, né, algumas coisas absurdas que acontecem em diferentes mercados ligados à comunicação há um bom tempo. E isso não aconteceu, né? Foi tema de pauta, chegou a ser proposta de governo, tirou e tal, e nunca caminhou. Eu lembro de entrevista do Paulo Bernardo, como eu dizendo que talvez não valesse a pena pegar aquela briga. E aí vem o que você bem disse, William, né? Depois eu volto para o projeto de lei de iniciativa popular, mas assim, veio tudo aquilo de 2014 em diante, né, 2013 em diante, com forte participação midiática, retrabalhando essa narrativa, e o que a gente tem, uma narrativa contra a esquerda, né, não só contra o Partido dos Trabalhadores, um discurso fortíssimo contra, ligando esquerda à corrupção, que muita gente reproduz ainda hoje, né, no senso comum, mas senso comum independente de classe social e de acesso a conhecimento. E depois de tudo isso é que o ex-presidente Lula fala que o arrependimento é sobre isso, membros do PT reclamam disso, mas nunca houve, na minha avaliação, uma vontade do Poder Executivo enfrentar essa batalha de pelo menos atualizar a regulamentação. O que foi possível foi a Lei de Serviços de Acesso Condicionado, né, a Lei SEAC,
TV fechada de 2011, que, como eu disse, é chamado Tratado de Tordesilhas, porque o Grupo Globo ficou com a parte de produção audiovisual, as empresas de telecomunicações, que faturam muito mais, naquele momento ficaram com a questão da distribuição da TV fechada. Então, o Grupo Globo se livrou de um problema e se garantiu enquanto alguém que produz conteúdo audiovisual no Brasil, com determinada característica, com determinado padrão e tudo mais, né? E aí, nesse meio, né, agora, inclusive, né, tem todo um conjunto de discussões para rever tudo isso, né? A Anatel privilegiando, dizendo que é possível a oferta linear de canais pela internet, então muda o mercado totalmente, meio que esvazia a que já estava esvaziada a TV fechada nesse modelo no Brasil, agora vai para o modelo de aquisição de pacotes por aplicativos, meio que isso, mas nesse meio termo, alguns movimentos, né, que formam a Frente Nacional pela Democratização da Comunicação propuseram um projeto de lei de iniciativa popular para regular a mídia, né? Regular em termos de conteúdo, regular em termos econômicos, trazer o que está nos 5 artigos da Constituição, no capítulo da comunicação, para que eles sejam efetivados, já que o único artigo é do Conselho de Comunicação Social, que foi regulamentado em 91, todos os outros não foram regulamentados, ou seja, não tem leis complementares que regulamentem, aí entra proibição de monopólio, oligopólio, a questão de conteúdo regional, né? Tem a formação basicamente de redes distribuindo conteúdo, entre outras e outras e outras coisas que estão lá na Constituição que nesses 32 anos nunca foram regulamentadas. Então, ia nesse sentido e também de agregar uma série de outras experiências que a gente teve presente, inclusive, em outros países. A gente teve leis de regulamentação da mídia no Uruguai, na Argentina, no Equador, enfim, né, o do Uruguai ainda gerando outros efeitos, que é mais recente. Até o México cumprir com o partido, a gente comentou isso 2 episódios atrás. Mesmo o México mudou a Constituição, né, em 2013, mudou 8 artigos da comunicação sobre a comunicação social, porque havia, segundo eles, um prejuízo inclusive de mercado, e havia um prejuízo de acesso ao consumidor, ao cidadão que consome esse tipo de conteúdo. E no Brasil, tirando TV fechada e as questões relativas à internet, né, Marco Civil, agora a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que envolve também dados pessoais quando a gente faz uma compra na farmácia, dados pessoais quando mandava um cartão para alguém, mesmo a gente não tendo se inscrito em nada e tudo mais. Mas ainda assim tem uma série de dificuldades para mexer com o conjunto, né? Fazer uma proposta reguladora que vá no sentido, e aí não fazendo o juízo de valor doméstico, mas que se crie uma agência reguladora de radiodifusão e telecomunicações, uma lei que trate de radiodifusão e telecomunicações, já que os agentes estão em diferentes mercados e concorrendo de diferentes formas, né? Então é esse meio que o processo histórico que já no clipe de 2014, né, do FNDC e entre outras entidades, tentava correr atrás disso, mas assim, a iniciativa popular conseguiu um conjunto de assinaturas, foi entregue ao Congresso, aliás, acho que não conseguiu, talvez não tenha conseguido o suficiente, porque tem um número para que obrigatoriamente seja levado ao Congresso, seja discutido, mas enfim, independente disso, dessa incerteza, a gente não teve evolução numa proposta mais geral de regulação sobre essas áreas. A gente tem projeto de lei, um que trata sobre desinformação, aí outro que trata de outra coisa, aí outro que tenta tratar de outra coisa, outro que tenta regular streaming, enfim. Então, um bloco de leis, acho que, não lembro se o próprio Paulino ou se é o Murilo que falam muito isso, o problema do Brasil não é necessariamente falta de lei. O problema do Brasil é porque tem lei demais e pouca gente para ver se essa lei está sendo aplicada ou não, e pouca lei complementar, dado o modelo do direito, o modelo jurídico daqui, né? Então, a série de coisas que, na prática, faz com que, muitas vezes, a gente fique, enquanto cidadão, né, que deve ter acesso a essas questões, não só enquanto consumidor, a gente fica a mercê das táticas de mercado, né? Que o Grupo Globo agora quer ser só da produção audiovisual, beleza, vai para cá. Aí muda a lei. Aí não, agora o Grupo Globo quer ter a possibilidade de mostrar seus canais de forma linear, não? O Globosat, os canais Globosat sendo ofertados em separado. Aí agora, beleza, se quiser criar uma lei sobre isso, talvez role. Então a gente fica muito à mercê do mercado e faz pouca discussão pública sobre isso. Antes eu brincava que, e com isso eu encerro, né? Antes eu brincava que
A gente falava muito da coisa da Globo e tal. Eu sempre fui contrário a essa coisa. Para mim é um problema estrutural, não é um problema da Globo. A Globo se colocou líder com todas as ajudas do governo militar e depois também. Como eu disse, governos progressistas pouco fizeram para enfrentar isso de forma legal e tal. Mas, assim, tem um problema de estrutura comunicacional que reflete um problema estrutural do capital, né? Então, a gente tem aí Record e SBT como linhas de apoio da atual presidência da República, né? Então, assim, precisa pensar as estruturas e a totalidade social é também pensar nas dificuldades históricas, né, no processo dialético que a gente tem para fazer isso do ponto de vista do capitalismo, como vocês bem falaram, na atual fase, na fase contemporânea do capitalismo, e ainda de um capitalismo periférico que a disputa entre as elites se dá de uma forma que mesmo alguns elementos concorrenciais são ainda mais selvagens, para usar uma palavra que o César usa, do que em outros lugares. E aí eu fecho com, agora sim, né, que tem um livro muito bom do César, que é curtinho, pequeno de tamanho também, que é Qual a Lógica das Políticas de Comunicação no Brasil, que é super prático e acabou virando também uma referência para quem estuda política de comunicação, e foi publicado pela Paulus em 2007, que traz esse processo pré-2007, faz uma boa descrição também das leis e tal. Enfim, tá aí um trabalho para repensá-lo e tentar acrescentar outras coisas. Tá certo, Anderson. Acho que impressionante essa recapitulação que você fez aí, muita coisa. E acho que a gente fica nessa, né? Não é um problema só da Globo. E a Globo saindo do mercado brasileiro também não vai resolver o problema, porque a gente está vendo aí como que essa atuação do governo mais próxima da Record e da SBT não aparentam que irão melhorar o problema das políticas de comunicação da comunicação no Brasil. Mas bom, acho que a gente até desde os episódios com o Chaves tentando prestar atenção aí no tempo, não fazer episódios muito longos, que se deixar aqui a gente ia emendar e achar assunto para falar mais muito tempo. Vou bater o martelo aí para a gente finalizar. Acho que fica a ideia de, em outros momentos, a gente voltar para essas discussões. Acho que parte dessa questão das políticas de comunicação que o Anderson mencionou, talvez não por o mesmo prisma, a gente acabou tocando naquele episódio com a Ivonete e com a Tamires, né, que a gente mencionou algumas políticas de diversidade e de cotas para tela, para TVs, né? Então acho que também tem algumas questões lá. Mas no final acho que o que fica é para recuperar uma fala do William aqui também, né? E antes da gravação, é que, por exemplo, a Bolívia, que tinha vários avanços com o governo do Evo, teve um golpe no final do ano passado e só retrocesso desde então, né? Então, para recuperar uma fala do Marx que aparece bastante no livro do debate alemão da derivação do Estado, é que entre dois direitos decide a força, né? Mas, Manuel, obrigado aí pela presença. Se tiver mais algum comentário, eu falei de encerrar, mas podemos fazer um comentário final aí junto com a despedida. Fica à vontade. Obrigado aí pela parceria, mais um episódio do Jogando Dados. Valeu, Gui, bom demais. Eu ia comentar só que eu estava aqui com o livrinho do César na mão para fazer essa sugestão que o Anderson já fez, então, né, desse livro do César, Qual a Lógica das Políticas de Comunicação no Brasil. É um livro bacana, pequeno e mas muito instrutivo, né? E pensando que autores da EPC também lidaram de formas variadas com essa discussão no sentido ou outro das políticas, me remeti aqui ao livro do Marcos Dantas, A Lógica do Capital e Informação, que é de 2002, a segunda edição, a primeira é de 1996, e é interessante de ver que numa nota de rodapé da apresentação de 96, ele se lamenta profundamente o fato do Partido dos Trabalhadores não ter o menor interesse nos debates sobre ciência, tecnologia e comunicação, que era a comissão na Câmara à época responsável por essas discussões, tal, né? Então, ele se lamenta ali profundamente que os partidos de esquerda não têm o menor interesse nesse assunto. E aí, mais adiante, já no ano de 2013, o Marcos publica um livro pela Perseu Abramo, chamado Comunicações, Desenvolvimento e Democracia,
em que ele já faz também, dá um capítulo imenso também de análise sobre essas discussões da perspectiva das políticas, tal, né? E entre um período, que é 96, e o outro, que é 2013, o Marcos participou de uma série de momentos, né? E de instâncias dos governos para fazer essa discussão sobre as políticas públicas, etc. E ele traz aqui também, não deixa de ser um pouco da memória de quem esteve presente nesse processo. Vale ver para a gente acompanhar essas mudanças também nos debates sobre a EPC. Valeu, Guilherme, abração. Foi bom demais ouvir o Anderson falando. É uma memória absurda tal, e de conhecimento sobre os temas, e de conversar com o William sobre a perspectiva aí do marxismo e da relação com o Estado. Abraço, gente. Valeu, Manuel. Então, e o William, hoje a internet colaborou um pouco mais, tá querendo não te deixar aí fazer a sua despedida, mas esse é boicote da Netflix, hein? Se cuida aí, William. Obrigado pela participação em mais esse episódio do Jogando Dados. Então, hoje eu tive aí um aval, né, da querida Claro, né, que aliás, mexicana, né? Agradeço aí por compor a banca novamente, né? Um abraço aí pro Manuel, pro Anderson, para você também, Guilherme. Enfim, é um tema bem aí importante para a gente pensar as relações entre capital e Estado, né, entre a sociedade. E enquanto país a gente tem que evoluir muito nesse sentido, né? Enquanto trabalhadores, a nossa função aí de poder cada vez mais exigir mecanismos de regulação eficientes, né? Que é uma parte aí dessa luta de classe que a gente tem que ocupar, né? Eu acredito que isso é algo fundamental. Um abraço a todos. Valeu, William e Anderson. Obrigado aí pela parceria, pela presença. Se cuida aí com o calor, que a gente se cuida aqui com o calor. É isso, obrigado, Guilherme, William e Manuel. Muito bom novamente discutir. Até que foi mais curto do que eu imaginava, mas também porque a gente já discutiu separadamente em outros episódios e, como você bem disse, Guilherme, já tem planejamento para voltar em alguns temas, em algumas discussões mais à frente, né? Agora a gente entra numa jornada de eventos e depois já tem alguns planejamentos do que tratar mais à frente e tal, mas fiquem atentas e atentos que tem muita coisa para discutir, enfim, muita coisa para acompanhar também. Eu, na loucura de acompanhar só uma partezinha que é referente à transmissão de futebol, já tenho que parar tudo em alguns dias. Imagina acompanhar em paralelo uma coisa e outra, né? Mas é isso, vamos seguindo e, enfim, tem um monte de coisa para discutir. Obrigado a quem provavelmente escutou os episódios do Chaves e seguiu no Jogando Dados, colocou no agregador de podcast. Espero que curtam e sigam acompanhando a gente. A gente vai voltar também para temas mais populares e outros discursos, né? PC pode ser aplicado a estudar um monte de coisa. Às vezes a gente vai precisar a ajuda de algumas outras áreas, como hoje a gente discutiu políticas de comunicação, como a gente discutiu estudos de fãs e tudo mais. Mas a gente pretende trazer alguns temas bem diferentes, né, e objetos que sejam bem distintos para essa discussão. A gente vem tentando variar um pouco e hoje foi um dia especial porque foi uma variação mais para discussão teórica e entrando aqui e ali com algumas questões práticas, né, do cotidiano. É isso, até a próxima. Valeu, Anderson, Manuel, William. Então fica aí o convite para o pessoal ainda se inscrever no evento da ULEPIC e também as inscrições. Quando vocês ouvirem esse episódio, provavelmente as inscrições do Intercom estarão encerradas já, mas quem já se inscreveu ainda pode submeter trabalho. O grupo de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, coordenado pelo Manuel, estará lá. Espero que nós estejamos presentes também, né? Manuel, Anderson, eu, William, mais o pessoal aí que já passou pelo Jogando Dados. E um último recado mandem sugestões se vocês tiverem assuntos que vocês acham que poderiam ser discutidos aí no Jogando Dados, como a gente pensou no Chaves. Às vezes vocês, ouvintes, têm alguma ideia, fiquem à vontade para mandar aí pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail. É isso, gente, até a próxima.
Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadspod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod ou para o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe de compartilhar e recomendar aos amigos, amigas, companheiros, companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-El, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuso. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana.